Amém, irmãos? Hoje era em torno das 11h20, eu recebi um mail, né, do Will. Nesse mail ele perguntava para mim se eu queria trazer a palavra, né? E eu não tinha nenhuma palavra pronta. Eu falei, agora, né? Aí meio-dia era a hora do almoço do trabalho, eu fiquei pensando. Falei, agora, senhor, o que o senhor vai fazer, né? Comecei a orar na linha. E como o Wilson é um homem abençoado, nosso presbítero é uma bênção, eu falei, não, se o Will pediu para mim, é porque Deus tocou no coração dele e Deus vai me capacitar, porque eu fui escolhido por ele. Então, em nome de Jesus, espero que essa palavra seja bênção na vida de vocês. Que toque no coração de vocês em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abrir a Bíblia em Atos, capítulo 12, fazendo um favor. Amém, irmãos? Amém? Atos, capítulo 12, versículo 1. Atos, capítulo 12. Amém? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que via o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estas fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão. E disse, anunciai isto a Tiago e os irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Amém, irmãos, até aqui. Aqui, irmãos, a palavra do Senhor fala sobre Herodes, o rei Herodes. Era um rei que perseguia os cristãos, os crentes, o evangélico naquela época. E Herodes tinha acabado de matar Tiago, irmão de João. Deus permitiu que acontecesse isso. Essa foi a vontade de Deus, que Tiago morresse. E Herodes acabou prendendo Pedro. E ele queria fazer a mesma coisa com Pedro, porque os judeus se alegravam com aquilo. Que eles pegassem, maltratassem os crentes, os evangélicos daquela época. E agora a gente pergunta, por que queriam fazer isso com Pedro? Pedro era uma bênção de Deus. Ele falava a palavra do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 41, fala que quando Pedro estava pregando, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. E Herodes queria acabar com isso. E ele pegou Pedro e prendeu Pedro naquela época ali. Aqui fala que era a festa dos pães asmos, era perto da Páscoa, e ele falou, ó, quando acabar ali, eu vou sacrificar, eu vou matar Pedro. E meus irmãos queridos, a palavra do Senhor que fala que Pedro foi preso numa prisão, ele foi colocado uma algema, aqui não está algema, mas é uma algema entre ele e um soldado, e entre ele e um soldado aqui, então não tinha como ele fugir. E tinha mais 14 soldados para fora da prisão. Provavelmente Pedro pensava que ali era o fim dele.
Eu não imagino, porque a palavra do Senhor não estava que Pedro orava nada. Mas a palavra do Senhor aqui fala que os irmãos oravam por ele sem cessar. Os irmãos oravam por ele continuamente. Oravam o tempo inteiro para que Deus abençoasse a vida de Pedro e que Pedro fosse liberto das cadeias. E o rei pegou ali, com a oração de todos os irmãos orando para Pedro ser liberto, o Senhor escutou a oração e manda o anjo do Senhor. Hoje, aqui a palavra do Senhor fala que o anjo do Senhor entra e forma uma luz maravilhosa, né? Quem faz parte da célula, o irmão Denis, o irmão Will, o pessoal que me conhece na célula, eu sempre falo, né? Quando eu estudo a palavra de Deus, eu viajo, né? Eu estou lá dentro da palavra, né? E eu estava lendo isso aqui, eu viajei, né? Falei, imagina, deitadão ali com dois soldados, daqui a pouco vem aquela luz maravilhosa em mim, né? E o anjo do Senhor fala para Pedro, levanta-te, né? Levanta-te depressa. E a hora que o anjo do Senhor entra na cela, na hora, né? As duas algemas dele se abrem. Daí o anjo do Senhor bate em Pedro e fala, Pedro, levanta rápido e depressa. Coloca sua sandália e sua capa e vem comigo, né? E Pedro levanta e obedece ao anjo do Senhor. Mas aqui a palavra do Senhor fala que Pedro, para mim que eu estudei a palavra, ele imaginava que estava sonhando, que aquilo ali não era real. E o anjo do Senhor fala, vem e vamos passar pelos guardas. Eles passaram pela primeira, a segunda porta e chegaram na rua, foram andando e uma hora o anjo do Senhor apartou de Pedro. E Pedro olhou para o lado, e daí que Pedro caiu na real, que ele falou, nossa, é verdade, o anjo do Senhor, Deus mandou o seu anjo para me salvar, né? E a palavra do Senhor fala aqui que Pedro foi para a casa de Maria, né? Onde ele estava orando por Pedro, né? E lá Pedro chega e começa a bater numa porta. Aqui a palavra do Senhor fala que uma menina chamada Rode. Isso mesmo. Uma menina chamada Rode, ela vê que é Pedro, vai lá, avisa todos, fala, Pedro está batendo na porta ali, né? E todo mundo ia ter imaginado, essa menina está louca, né? Que Pedro, que é o seu anjo, falaram, né? E Pedro insistiu, continuou batendo, até que foi uma pessoa lá e abriu a porta. E a hora que essa pessoa abriu a porta, ela viu que era Pedro, e todos começaram a glorificar e ficaram felizes. Pedro mandou ficar calmo e mandou todos entrarem, né? Aqui a gente pode ver que Pedro foi liberto da cadeia, porque todos pagaram preço por ele dentro da casa de Maria, né? Todos oravam sem parar por ele. Esse é o poder de uma oração. A gente imagina às vezes que nós precisamos, a gente imagina, não, eu só vou falar com meu amigo, tudo bem. Não, mas a gente que crê em Cristo, nós temos que orar, nós temos que dobrar o joelho e pedir a Deus, que Deus vai nos abençoar. A minha vida, irmãos, quando eu tinha 14 anos, eu me afastei do caminho do Senhor. Me afastei mesmo, caí no mundão. E a minha mãe sempre falava para mim, eu oro por você, meu filho. Meu filho, todo mundo na igreja ora por você. E graças a Deus, minha mãe é uma serva de Deus, sempre foi, uma bênção, minha mãe. Eu amo muito ela. E a minha mãe sempre falava, eu oro por você. Eu falava, ora mesmo. E eu fui crescendo, eu gostava de artes marciais, fiz bastante tempo artes marciais, mas eu gostava de bater nos outros. Eu sentia prazer de tirar sangue de uma pessoa, eu gostava de bater. E eu saía só para brigar. A minha diversão era bater nos outros. E foi indo, e eu acabei entrando em muitas confusões. Porque quando você procura, você acha, né? Eu bati em bandido, bati em traficante, bati em pessoa que vendia armas, eu não sabia. Só fiquei sabendo depois que isso aconteceu comigo, né? E uma vez eu estava num parque, assim, uma tarde muito bonita, minha cidade do Brasil, em Curitiba. Uma tarde bem bonita, estava lá em Curitiba. Eu passando no parque, tinha um menino que uma vez tinha brigado, que ele tinha batido, ele estava encostado num carro, assim. Eu passando por ele me chamou, né? Eu falei, que foi, mano? Você quer pegar de volta? Eu fui pra cima dele, que a minha intenção era bater nele. A hora que eu fui pra cima dele, ele tirou uma arma e colocou em mim. Aí ele colocou minha arma, eu me assustei, coloquei a mão pra trás e ele puxou. Mas a hora que ele puxou, não saiu nada. Daí eu peguei e voei nele, falei, vou bater nele, ele vai matar, né? Mas depois, eu saindo dali com meus amigos, ele chegou a fugir. Daí eu fiquei pensando, esse moleque só queria me amedrontar, né? Não tinha munição nenhuma, né? E depois de um mês e meio, uma ex-namorada dele, o apelido desse moleque é Xuxa, era um bairro rival do meu bairro que eu morava. Esse moleque, ele deu 4 tiros na ex-namorada dele e 3 no namorado novo dela. Eu falei, então é verdade, né? Ele ia me matar, né? Eu falei, então foi sorte, né? Mas não foi sorte. Lá na minha casa tinha uma senhora, com o joelho dobrado, orando para Deus me proteger, irmãos. Ela orava sem cessar, irmãos. Ela orava para mim e pelos meus irmãos. Ela pedia para irmãos da igreja orar que eu nem conheço, irmãos. Pessoas que eu nem conheço oravam por mim. E continuaram orando. E foi 3 tentativas de homicídio eu tive contra, né? Porque depois eu briguei com os caras que eram traficantes, vendiam arma. E eu acabei batendo muito neles, eles me perseguiram, atiraram na minha moto. Eu fiquei um ano em desespero, né? Eu saí armado, onde eu ia armado. E ela sempre orando por mim. A mãe falava, eu estou orando por você. Eu estou orando por você. E o tempo foi passando, e eu acabei vindo para o Japão. E eu chegando aqui no Japão, irmãos da minha mãe, eu ligava para ela toda semana, eu ligo para meus pais falavam, ó,
meu filho, eu oro por você. A igreja inteira ora por você. Eu falei, ora mesmo, mãe. Continua orando. Agora mesmo, esqueci uma parte. Uma vez, essa parte é muito boa. Uma vez cheguei no Brasil, ia ter uma festa e foi um amigo meu, esse meu amigo hoje está preso no Brasil. E eu e ele fomos armados, que era uma festa de um bairro rival nosso. E eu e ele estava armado. Nós chamávamos de Chico Preto, cada um estava com 38 na cintura. E nós entramos nesse baile e começamos a discutir com os caras estavam em muitos, daí eu falei, deu um negócio ruim em mim, eu falei, vou embora para casa. E meu amigo falou, não, vamos ficar, eu falei, não, vou embora, chega para mim hoje. E Curitiba, o inverno é muito rigoroso, estava muito, muito frio. Eu tinha uma moto, peguei, fui embora, cheguei em casa. A hora que eu entrei em casa assim, eu vi a luz da sala acesa, eu entrei pela porta da lavanderia, eu olhei a minha mãe de joelho dobrado lá atrás, assim, era 4h30 da manhã. E eu olhei e falei, ué, acho que minha mãe está ficando doida, né? Essas horas da manhã orando. Beleza, porque peguei minha roupa, fui tomar banho, voltei. A hora que eu saí do banho, ela estava já na mesa de jantar, já com o edredom por cima dela, e lendo a palavra de Deus. Né? Eu falei, mãe, vai dormir, mãe, que essas horas já está ficando aí, tá doida? Ela, não, filho, há 3 horas atrás, Deus tocou em mim, mandou eu levantar, orar na hora, por você que tua vida correr perigo. Falei, glória. Eu brinquei com ela na hora, falei assim, mãe, ora mesmo, mãe, que as pessoas estavam ligando lá em casa, falando que ia me matar, né? Falei, ora mesmo, os caras estão falando que vai ligar para me matar? Então continua orando por mim. Eu fui até sarcástico com ela, sabe? Tirei sarro dela, né? Mas mesmo assim, ela nunca desistiu de mim, né? Eu aqui no Japão, ela sempre falou que estava orando por mim. E quando Deus falou comigo naquele hospital, que eu voltei para os caminhos do Senhor, conheci o irmão Wilson, um presbítero maravilhoso, meus irmãos, irmão Denis, irmão Rui, todos os irmãos abençoados que eu tenho aqui. Glória a Deus, glorifico o Senhor, glorifico o nome do Senhor por todos vocês, meus irmãos queridos. E quando eu voltei para os caminhos do Senhor, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe. Falei, mãe, eu estou no caminho do Senhor, estava aquele fogo. Falei, mãe, eu estou no caminho do Senhor, mãe, glória a Deus. E minha mãe começou a chorar no telefone, ela falou assim, filho, glória a Deus, Deus é fiel. E a minha mãe começou a chorar muito, muito, muito. Ela falou, filho, eu já sabia que você ia voltar. Eu falei, como assim você já sabia, mãe? Filho, uma irmã aqui da igreja me profetizou sua vida para mim, que você ia voltar para uma igreja, aí no Japão mesmo, e que você seria um homem abençoado de Deus. Glória a Deus, né? E já comecei a chorar, eu sou muito chorão, já comecei a chorar um monte, que minha mãe no telefone ali, e nós chorando e conversando bastante. E foi passou uns 2 meses, eu estava em casa, comecei a lembrar tudo isso que aconteceu na minha vida, tudo. Desde que eu saí dos caminhos do Senhor. Só fiz coisa errada, não tive nada de bom. Eu me arrependo muito, né? Me arrependo muito de ter ficado 14 anos fora dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas que eu perdi de falar do amor de Deus, né? Quantas pessoas que o meu amigo hoje que estava vendo, meu melhor amigo está preso lá em Camboriú, envolvido com o PCC, foi preso 2 meses atrás, porque estava estourando o caixa eletrônico, né, em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Ele está preso em Camboriú agora. Eu poderia ter falado de Deus para ele, né? Poderia ter orado por ele, talvez ele me escutasse, ele era meu melhor amigo, mas não, hoje ele está preso. Talvez ninguém pagou um preço por ele, né? Talvez ninguém orou pela vida dele. Né? Vamos orar, meus queridos. Não vamos perder nunca essa fé maravilhosa, nosso Deus maravilhoso. E passou uns 2 meses que tinha acontecido isso, eu liguei para minha mãe, eu liguei para ela, eu estava assim pensando em casa, comecei a chorar, falei, não, vou ligar para minha mãe, vou agradecer a ela. Porque eu sei que é a vontade de Deus, mas ela pagou um preço para mim, igual aqui a casa de Maria pagou para Pedro. Eles oravam sem parar, sem cessar para Pedro ser liberto, e o Senhor mandou o anjo do Senhor. Eu liguei para minha mãe, ela atendeu, eu falei, mãe, obrigado, mãe, glória a Deus, chorando, né? E a minha mãe ficou desesperada, porque tinha feito uma cirurgia. O que aconteceu, meu filho? Você morreu? Eu falei, não, também não vou morrer, não. Estou ligando para agradecer a senhora, né? Por esses 14 anos, a senhora ter pagado um preço pela minha vida, né? A senhora ter dobrado o joelho e orado por mim todos os dias, né? Como a senhora sempre falou, né? Pessoas que eu nem conheço do Brasil oravam por mim, né? Daí ela chorou e ela falou, não, eu oro pelos meus 3 filhos e meus 2 netos. Vocês são os meninos dos meus olhos, né? Hoje, eu tenho um irmão que está afastado só, mas era uma bênção. Estava há 4 anos, faz 4 anos que está afastado. Mas em nome de Jesus vai voltar. Amém. Em nome de Jesus vai voltar e vai continuar sendo essa bênção que tem. Amém. Irmãos, não vamos deixar nunca de acreditar nesse Deus maravilhoso. Eu não sei como vocês entraram por aquela porta hoje, né? Nós temos muitos problemas pessoais, né? Às vezes só a gente sabe qual são os nossos problemas particulares, né? Não importa o seu problema, não importa o seu problema de saúde, o seu problema financeiro. O Deus que eu sirvo é muito maior que qualquer coisa que vocês tenham. É um Deus que opera milagre. É um Deus que faz o impossível acontecer, irmãos. Nunca deixe de crer nesse Deus maravilhoso, meus queridos. E dobre o joelho e ore mesmo. Porque eu oro por cada um de vocês aqui, vocês podem ter certeza disso. E Deus vai abençoar a vida de vocês ricamente, irmãos. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém.